Povo de Deus, estamos aí começando mais um podcast. Por enquanto, estamos ainda sem nome. Estamos aqui começando os trabalhos aí, é o nosso segundo podcast. O primeiro, se você não viu, vai lá e procure lá no nosso canal do YouTube da Igreja Batista de Soledade. Estamos começando hoje mais um podcast. Quem sabe no próximo teremos nome. Estou aqui com alguns irmãos aqui e temos um convidado mais do que especial que vai se apresentar agora, nosso amigo Jonathan, né? Mas todo mundo me conhece como Joe, então pode ficar Joe. Boa noite, obrigado pelo convite, pastor. Né? Estou muito feliz aqui em poder compartilhar algumas coisas aqui com os nossos amigos, internautas também. Eu sou o Joe, então entre vocês já tô precavido aqui, né? Prepara. Já tô sabendo que alguma coisa vem, né? Prepara. Principalmente do Jackson. Ainda mais que vai ser sobre isso aqui, gente. Eu sou o Jackson, então, galera, é um prazer estar aqui principalmente entre irmãos, entre amigos. Eu creio que vai ser uma bênção aquilo que a gente vai estar compartilhando hoje. Hello, my friends! Estou aí, aqui, rapaz. eu sou o Cadu, mais uma vez acompanhando o meu amado pastor, meu amigo Jackson e o Jonathan Menin, o Joe, para os mais chegados. É isso aí, vamos a mais um papo, vamos mais a um momento de conversa. E hoje, muito, muito bem elaborado, com certeza vai ser top. Com certeza, pessoal. Está aqui no nosso apoio o diretor aqui, Silvio, né? Silvio Souza, nosso diretor de arte, produção, mídia, né? E tudo mais, incentivador, pagador de pizza, né, Silvio? E também, já encomendou? E no próximo podcast, Braio vai estar com a gente. Não pode faltar, não pode faltar aula, né? É verdade, Braio. Conversamos sobre isso. Uma ideia, o Braio. Gente, é um clima que você está vendo aí. Podcast é isso, é um papo entre amigos, é um papo bem informal, bem alegre, mas o tema é palpitante, palpitante. Nós vamos falar um pouco, vou fazer uma resenha, né, sobre o livro Ego Transformado, um livraço muito pequeno. Se você procurar na internet, obviamente, tem muitos comentários sobre ele. Alguns amam, alguns odeiam. E nós vamos conversar um pouco sobre esse livro que é maravilhoso. Um livro que eu já li, hoje foi a 6ª vez que eu li, né? Ou melhor, hoje eu o ouvi no meu aplicativo, né, de audiobooks. E realmente é um livro muito especial porque ele trabalha. É diferenciado. Não, repete, pessoal. Né? É o meu aplicativo de audiobooks. Como eles não pagam nada, eu não vou falar o nome do aplicativo. Então, nós vamos falar sobre Ego Transformado. O título do livro é o seguinte: Ego Transformado, a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. Nesse pequeno livreto tem aqui 48 páginas, até com algumas considerações aqui no final aqui. Um livro que você que está acostumado a ler, você senta e em 45 minutos, 50 minutos você lê esse livro. Quem não está muito acostumado leva 2h30, né? Então vamos entrar no mérito. Mas é um livraço que trabalha justamente uma característica deste tempo, onde nós vivemos uma época, um período da história em que o homem está muito ensimesmado, Joe. Falei difícil agora, né? Para fazer uma balaca, né? Poxa. Balaca podcast. Não, a gente vai falar sobre o livro do ego, a gente já começa assim, porque nós temos o ego totalmente transformado. Porque a nossa humildade nos traz aqui para falar sobre o ego. Justamente. Então nós já estamos aqui para falar sobre esse livraço. E o seguinte, esse livro, o Timothy Keller, que é o autor desse livro, por sinal, um autor que eu tenho lido muito nos últimos anos, no último período, e realmente ele é um pastor que ele transforma muito os seus sermões em livros, né? Este livro é baseado numa mensagem, ou baseado no texto do capítulo 3 de Coríntios. E nesse livro, no capítulo 3 de Coríntios, Paulo trata justamente de um problema que está acontecendo dentro da igreja. E, aliás, ele reflete muito a realidade de todas as igrejas em todos os tempos, porque trabalha os conflitos que existem nas igrejas. Quer ver? Não vou ler o capítulo todo, só vou ler o tópico aqui, ó. O espírito mundano causa divisões na igreja. Paulo vai tratar aqui, nesses capítulos, ele vai tratar justamente daquilo que causa divisões no corpo de Cristo. E grande parte dessas divisões é causada justamente por este problema: ego. E nós vamos, então, falar um pouco sobre isso. Diz uma coisa para mim, Jackson.
Diz para nós aí, mais ou menos, são 3 capítulos. Vê para nós aí quais são os capítulos aí. Vê qual deles que mais assim mexeu contigo aí. Tu também aí pode olhar aí, Cadu. Tu também aí já pode dar uma olhada aí. Paulo, ele separa isso aí, ele elenca 3 problemas na igreja que estão pontuados aí neste livro aqui. Pode falar, Jacques. Sei que tá louco para falar. Não, eu acho sim que o interessante do livro realmente é o contexto bíblico, né? Porque às vezes a gente lê vários livros e é muito mais a opinião do autor do que realmente aquilo que a palavra está falando, né? E o interessante desse livro é que o autor ele traz realmente o sentido e o contexto que estava acontecendo ali em Coríntios, né? E é bem como o senhor já falou no início, a questão do ego, a questão da sociedade, a questão do nosso dia a dia, que estamos vivendo em uma sociedade com o ego totalmente inflamado, né? E a pior parte de tudo isso é que todos nós temos o nosso ego, né? Todos nós temos. A questão maior é o grau que esse ego está inflamado, o grau que esse ego está nos levando para algum nível, ou nos distraindo, ou nos levando para um lugar onde não é aquilo que Deus quer, né? E o que mais mexeu, no meu ponto de vista, nesse livro, é realmente esses conflitos dentro da igreja ali, e que eles estavam querendo usar pessoas que eram usadas por Deus, né? Pegar ali a questão de Paulo e Apolo, né? Eles queriam usar o nome de Apolo para se sobressair, né? Como um trampolim, né? Bem essa expressão que o livro fala, como um trampolim para se sobressair como autoridade, sabe? E isso a gente vê muito, né? Aqui não, né? Aqui não acontece isso, mas a gente vê muito, né? Aí fora acontece bastante. Lá em outros estados acontece muito, em outras igrejas acontece muito, né? Mas tu usar uma autoridade ou até mesmo a intimidade com alguém que tem autoridade justamente para usar como um trampolim. Para ti, eu sou amigo do fulano, eu sou... E a gente vê isso aí na nossa sociedade hoje em dia, nas autoridades, né? A pessoa é amigo do fulano que tem uma autoridade, né? A pessoa é amigo do... A gente vê, até a gente já presenciou isso, né? De um tempo atrás, a pessoa era conhecida, uma pessoa mais famosa e estava num comportamento totalmente diferente do normal da pessoa, só por estar perto daquela pessoa famosa, né? Então... Quem é que estava perto de mim, assim, mudou desse jeito? Era menos famosa a pessoa, não era tanto assim. Não era tão famoso quanto eu. Não dá pra aguentar. Mas é justamente eu percebo isso, que algumas pessoas se aproximam de mim, porque eu sou muito famoso, e eu vejo essa reação das pessoas. Elas ficam muito soberbas, porque estão perto de mim, não sei porquê. Que a gente possa lembrar, né, quando a gente tiver lá mais de 100 mil inscritos, né? Desse momento agora. Explodir, a gente possa lembrar disso daí, né? Lembre de mim, né? Aqueles que não quiseram ser nossos apoiadores. Mas mais ou menos isso aí, depois a gente vai... O Jacques falou sobre um ponto, a qual eu até pesquisei, né? Que é exatamente o título, algo que fala exatamente o que é o ego. O ego é a consciência, o eu de cada um. Ou seja, o que caracteriza a personalidade de cada indivíduo. Então, você, ser humano, você tem ego. Todos nós temos. Agora vai do quanto ele está acima, ou como eu vou usar, qual a expressão usar agora, o quanto ele está se exacerbando na nossa vida, porque o ego não pode ser mais do que Deus, do que Jesus é em nós. Então o nós, nesse caso, o eu, né, tem que ser menos. O ego, meu ego, tem que ser menor. E aí trazemos ali o contexto do que se falava na igreja em Corinto, que as pessoas usavam os nomes dos famosos da época, e a gente, até mesmo hoje, nós devemos ter muita atenção quanto a isso, porque eu vejo que nós precisamos entender que quando alguém chega, né, independente se ela vem por Apolo ou por Paulo, pelo Joe ou pelo Jackson ou pelo Cadu, aquela pessoa é uma vida. Aquela vida precisa ser transformada. E não vai ser pelo Jackson, não vai ser pelo Joe, não vai ser pelo Cadu. Vai ser através do trabalho do Espírito Santo naquela pessoa. Algo de dentro para fora. Então, algo que vai diminuir o ego
e aumentar Deus na vida daquela pessoa. Já quero passar para o João aqui, mas antes eu queria fazer um comentário dentro disso aí. Que é o seguinte, para quem não conhece ainda, eu quero reforçar. Se Timothy Keller fizer uma receita de bolo, pode fazer a receita, né? Porque, na verdade, eu tenho acompanhado muitos outros pastores e teólogos. Timothy Keller, ele é um pastor, primeiro de tudo, ele é um pastor de uma igreja em Nova York, que é uma cidade muito secularizada, digamos assim, né? Onde é uma cidade que tem pessoas de todos os lugares do mundo e é um lugar difícil de plantar uma igreja. E em Nova York ele plantou uma igreja, começando com pouco mais de 50 pessoas, e hoje ele tem uma igreja enorme em Nova York e tem uma instituição em que ele ajuda e planta igrejas em vários lugares dos Estados Unidos e até mesmo fora. Mas o interessante é que, além de um grande teólogo que ele também é um pastor de igreja local. Então, ele consegue ter a perspectiva tanto teológica a respeito do tema, quanto a vivência da vida pastoral, né? Isso é muito interessante. E ele elenca aqui nesse livro, ele aborda... são apenas 3 tópicos que ele aborda, mas que são muito profundos. A introdução do livro começa com a seguinte expressão, que é o tema da introdução: a liberdade resultante do autoconhecimento. E ele explora a importância de nós nos conhecermos. Então, a primeira coisa, ao ler Ego Transformado, aliás, nós temos uma tendência de, quando nós lemos a Bíblia, né, Joe, nós lemos pensando nos outros, né? O fulano bem que podia esse texto aqui. Precisava, esse texto aqui. Só um pouquinho que eu vou separar aqui. Vou até marcar aqui, ó. WhatsApp. Esse aqui é por irmão fulano. Geralmente, nós lemos a Bíblia pensando nos outros, mas a Bíblia ela foi escrita para trabalhar o nosso coração. Eu primeiro leio ela para trabalhar, para Deus falar comigo. E a mesma sensação eu tive nesse livro, viu, gurizada? Porque ao ler esse livro, a primeira coisa que me chocou, porque eu, como pastor, obviamente, tudo que eu leio, eu já leio pensando em preparar estudo, mensagem, compartilhar. E quando eu li este livro, eu levei tanta burdoada que eu olhei para dentro de mim. Eu fiz uma análise, uma viagem, digamos assim, uma jornada ao autoconhecimento. Então, ele começa por aqui. A liberdade que resulta do autoconhecimento. Ou seja, quando eu me conheço, Joe, quando eu sei quem eu sou, quando eu entendo de fato quem eu sou, eu me liberto. Eu estou livre, porque aí eu consigo perceber, né, quem eu sou. E então isso facilita para me relacionar com o outro. Porque 99,9% dos problemas de comunidades, de igreja, são pessoas. A gente lida com pessoas. E você vai ver, é tudo questão de ego. Nós vamos entrar mais a fundo nisso, mas justamente de esse problema de nós ficarmos conflitando entre nós mesmos. Aí no primeiro capítulo, ele fala sobre a condição natural do ego humano, muito interessante essa parte também, a visão transformadora do eu, ou seja, deste ego, e como alcançar uma visão transformada do eu. São 3 tópicos, né, que ele trata isso aí, né? E são todos eles muito profundos. Eu queria assim, levantar essa bola para vocês, justamente para nós pensar justamente nisso. A importância de nos conhecer. Como tu percebe isso, Joe? Pastor, na verdade, quando eu comecei a ler esse livro aqui, ele tem muitas coisas óbvias, né? E como são importantes essas coisas óbvias, né, pra gente, né? E como eu estava falando aqui fora pro Cadu, eu disse, cara, quando eu comecei a ler esse livro aqui, parece que é ele que está nos lendo nós, né, a princípio. E eu quero trazer, pastor, um pouquinho do contexto onde eu estou inserido às vezes, né, que é o futebol. Cara, é só ego e vaidade. Então, tu só trabalha com ego. E eu aprendi com esse livro aqui que sentimentos é diferente de ego. Sim. Às vezes a gente acha que está ferindo o sentimento de alguém. E, na verdade, é o ego da pessoa. Mas como assim... Massageando, né? Mas como assim ferir o ego? O que é o ego? Né? Como a gente vai machucar o ego? Não tem como. O ego é como o pastor falou. É uma coisa que é criada dentro de nós, que ele precisa ser alimentado. E muitas vezes a gente parece que tem que alimentar o ego de alguém. Ou o nosso próprio ego tem que ser alimentado para a gente se sentir melhor que a outra pessoa. E parece que a gente está sempre querendo ser melhor que a outra pessoa.
E eu aprendi isso, porque eu, sendo melhor que a outra pessoa, eu não estou querendo fazer pelo bem, mas eu estou alimentando o meu ego. Então, como o senhor também disse que apanhou bastante, pastor, eu apanhei muito mais. Até pelo meio que eu estou inserido, que é o futebol. A gente lida muito com isso. Ego, vaidade, sentimentos. Orgulho. E eu aprendi com esse livro que realmente não é isso, né? É o meu ego. Então, aprendi muito, é de muito valor esse livro. Quero ler de novo, porque como foi muito rápido a minha leitura, né? boa. O pessoal vai pegando, se não pegar, né? Quem pegou, quem não pegou, não pega Foi rápido. Pra tirar algumas... Não, mas agora vamos ser sinceros. Para quem não tem o hábito cotidiano de leitura, tu parar e tu conseguir ler um livro em 2 horas, mesmo sendo um livro curto, é uma grande vitória, a verdade é essa. Isso já é o quê? Já é um exemplo de humildade, reconhecer que não é um hábito que eu tenho. Isso é importante. Eu imagino que o senhor esse livro aqui, o senhor lê em meia hora. 35 minutos, 40. Mais ou menos. nem tanto. Mas né? eu tentei ler mais, né, tentando entrar mais dentro do livro ali, e meditando, e voltando algumas páginas para poder aí que tá. de novo. Esse é um livro pro cara meditar, não é só ler corrido, tu lê numa sentada, mas aí que tá a questão, né? Não, e como eu sabia que eu ia estar aqui, né, frente a frente com o senhor, esses amigos aqui. Olha, que moral, rapaz. Ele quer ganhar um pastel, pastel. Vai ter que... O Joe, não tá rolando, nós não estamos com verba pra pizza hoje. E é o Silvio que vai pagar, então. Mas é mais ou menos essa... Não, é o Silvio. Souza Produções. É. Souza Produções, né? Mas é mais ou menos essa entrada que eu tive, né, esse embate que eu tive comigo mesmo, né, nem tanto com o livro, mas comigo mesmo, que quando a gente começa a ler ali, a gente começa a se ver dentro do livro, né? Então, foi muito bom a princípio, assim, essa primeira parte da leitura. Né? Essa parte do se conhecer que o senhor falou, ele fala também a questão do livro, ali Paulo vai falar, né, sobre a autoaprovação, né? O ego, a gente acaba buscando essa autoaprovação das pessoas, né? Ser aprovado pelas pessoas. Mas também, nesse entendimento, a gente não buscar a aprovação das pessoas, a gente quer se autoaprovar, que também está errado, né? Então, eu não preciso da aprovação de ninguém. O que eu faço, o que eu deixo de fazer é o que eu acho que está certo ou não. E também está errado. Porque a nossa aprovação é através da palavra, através de Cristo, né? Então, essa busca de se conhecer, a gente pode também cair nesse negócio de se autoaprovar, né? A gente tem que se autoconhecer, mas entender que temos que mudar. Mas não se auto-reconhecer para se autoaprovar. Né? E já aconteceu comigo assim, ó. De eu ver uma pessoa extremamente humilde. E eu disse assim, cara, eu quero ser mais humilde que esse cara. Que isso é orgulho, cara. Porque a gente... Como pode ser alguém mais humilde do que eu? Eu não aceito. Você viu isso? Daí é o ego, né? Silvio, eu não aceito alguém mais humilde do que eu. Hein, pastor? No outro livro do Cristianismo Puro e Simples, ele fala sobre orgulho, né? Sim, que o orgulho não é tu querer ter, é tu querer ter mais que o outro. Aí, né? guri, falar isso aí. É o mesmo autor, né? É o mesmo justamente. Não, é que nesse livro do Keller, ele cita esse livro do Lewis. Né? Ele cita essa passagem do livro do Lewis. Eu comecei a ler C.S. Lewis por causa do tipo de Keller. Eu já tinha ouvido falar muito a respeito, mas eu nunca tinha visto o C.S. Lewis como um teólogo, né? Muito mais como autor de livros. Né? Sim. Mas o cara tem muita bagagem. E ele cita muito o C.S. Lewis. Né? Mas olha só, isso aí que o Jacques falou é bem o que está aqui no texto de Coríntios 3. Que olha só, olha o que o texto fala. Um dizendo assim, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Aí tem a turma pior, Jacques, que é aquela que... Não, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, não sou de Pedro, eu sou de Jesus. É o cara que acha que, né, assim, eu não devo nada para ninguém. É isso aí que eu quis dizer. É justamente isso. Esse é o pior tipo de pessoa. Porque ele acha que ele é tão superior que ele não precisa de Paulo, nem de Pedro, nem de ninguém. Jesus fala direto comigo, eu tenho o WhatsApp de Jesus, né? Eu tenho o WhatsApp de Jesus, eu mando para ele o seguinte, ele está sempre online para mim. Sei que para vocês, meros mortais, tá sempre fora de área, tá sempre offline, não, né? Fica azulzinho, Agora comigo não, o WhatsApp que eu tenho de Jesus é diretão. E tem pessoas assim, infelizmente. E lembrando uma história, gente, que é engraçada, mas é real. Sem citar nomes, né? Sem citar nomes. Não podemos ser processados no segundo podcast. Uma ocasião eu cheguei num determinado lugar para conversar com uma pessoa, né, não vou dizer se era homem ou se era mulher,
E aí a pessoa assim, pastor, porque Jesus falou comigo. Aí tal dia, pastor, Jesus falou comigo. Ai, pastor, e quando Jesus falar comigo, a pessoa foi uma meia hora falando que Jesus falava com ela. E essa era uma pessoa extremamente problemática sempre. Eu olhei para ela assim, peguei na mão daquela pessoa e disse assim, pessoa, eu tô com inveja de você. Ai, pastor, por quê? Eu tô com uma inveja de você, porque assim, ó, eu sou crente há vários anos, sou pastor já há algum tempo, e eu confesso para ti que eu não ouço Jesus com tanta propriedade e com tanta frequência que você ouve todo dia. Eu te confesso, eu preciso ter uma experiência assim que nem tu. E a pessoa viu, a pessoa chegou a ficar corada, né? Porque ela viu que ela estava se inflando demais. Então essa espiritualidade que algumas pessoas forjam, né, que parece que são tão super espirituais, né, que isso não existe. Isso não é realidade, né? Na verdade, Paulo trata justamente isso, né, que nós precisamos, assim como foi falado pelo Jackson, nessa busca pela aprovação das pessoas, que é um extremo, que as pessoas fazem de tudo para ser aprovada pelas pessoas. O outro extremo é que a pessoa não quer, ela acha que ela é autossuficiente, não presta contas para ninguém. São dois fatores problemáticos, né, que é os extremos, né? E Paulo trabalha isso, e o Timothy Keller trabalha isso. E eu quero levantar aqui uma lebre, gente, que o Cadu vai também, ele vai entrar nessa questão aqui, que o Keller, ele começa aqui, eu vou ler esse trechinho aqui, gente. Isso aqui eu tenho que ler porque é muito interessante. Bem na introdução. Olha o que ele fala. Até o século XX, as culturas tradicionais, assim como a maioria das culturas do mundo, sempre acreditaram que a autoestima elevada demais era a causa de todos os males da sociedade. O que provoca a maior parte dos crimes e da violência? Porque as pessoas são maltratadas? Porque são cruéis? Por que cometerem os erros que cometem? A resposta tradicional diria que a culpa era do hubris, palavra de origem grega que significa soberba ou autoestima elevada demais. Tradicionalmente era assim que se explicava o mau comportamento das pessoas. No entanto, na sociedade ocidental de hoje, desenvolvemos um consenso cultural oposto. A base da educação contemporânea, a maneira de tratarmos os encarcerados, o fundamento da maior parte da legislação moderna e o ponto de partida do aconselhamento de hoje são exatamente o oposto do consenso tradicional. A crença hoje, que lança raízes profundas em tudo o que existe, é de que as pessoas agem mal por falta de autoestima e por terem uma valorização muito baixa de si mesma. Olha só, a inversão dos valores culturais. Até o século XX era de uma forma. Inclusive o pessoal ia preso, né? Justamente. E era cobrado pelo seu mau comportamento. E hoje, o que essa inversão de valores criou hoje? Que é justamente essa cultura da vitimização, de ser mimizento. A primeira parte que o senhor fala ali sobre... Que o senhor fala, não, que o Tim, né? Tim, nosso íntimo, o Timzinho. Tim, para quem é mais chegado, né? O Tim, porque eu conheço o Tim. Eu ouvi falar do Tim. Eu já li um livro dele. Mas ali ele fala, e realmente, a pessoa, isso acontece muito, a soberba é exagerada, isso da pessoa não autoestima, aceitar, né? Ter uma autoestima muito elevada, acontece muitas vezes quando a pessoa simplesmente não recebe uma palavra de 3 letras que eu pelo menos escutei desde que eu era bem pequenininho. Não. Porque ela vai crescendo e ela não escuta não, ela chora porque ela quer o telefone, ela ganha, ela chora porque ela quer um brinquedo, ela ganha, ela chora, e assim vai crescendo, ela vai desenvolvendo isso, e acaba que essa pessoa, quando ela está numa fila do supermercado, ela não pode esperar. Tem 10 pessoas atrás dela, ela é o próximo, mas ela não pode esperar. Eu estou no trânsito e o sinal está para fechar, o abençoado pode acelerar um pouquinho para nós dois passar. Eu não posso esperar. Sai da minha frente. Isso é algo que é nosso, é algo que nós carregamos, né?
nós, eu digo por muitas vezes Quem dirige, né, Brian? Não, mas Quem o Brian dirige, está habilitado. né? Não dirige ainda, mas está habilitado. Só uns pouquinho pelas beiradas. Vocês conheceram o Brian. Mas isso vem de algo que eu sou prioridade em todos os momentos. Os outros não precisam de ser atendidos mais rápido. As pessoas não precisam estar sentadas em um ônibus lotado, mas eu preciso. O meu ego. Eu preciso trazer isso para a minha vida, porque isso me agrada. Eu preciso. E aí o pastor fala sobre algo que nós vivenciamos hoje, que é complicado até falar, porque, né, depois vai o vídeo e o Mimi pega, né? E, cara, eu cresci num ambiente onde a gente brincava, brigava, se botava apelido, e os apelidos eram geralmente no orelhudo, né? Aquele cara que era orelhudo, o narigudo. Nós vamos ser cancelados antes de começar esse podcast. Isso acontecia. Já o nome, Bullying Podcast. Bullying Podcast. Bullingcast. Bullingcast. Bullying. Fica mais parecido. Não, estamos brincando, gente. Não, mas isso é errado. Não, existe, também. Né? Existe. Nas certas proporções existe. Isso existe, isso acontece, é errado, porém, isso também não é o fim do mundo. Isso não vai acabar com a vida da pessoa, né? As pessoas hoje frágeis. Na verdade não era, né? Mas hoje qualquer não quebra a pessoa, né? Mas é exatamente isso que trata o ego, né? É a gente entender que não somos só nós. Não é só a nossa vontade, não é só trazer até a mim, né? Muitas vezes, quando a gente pergunta, vai conhecer uma pessoa, nós começamos com uma pergunta errada, se a gente vai perceber. A gente pergunta, o que tu faz? O que tu faz não pode estar atrelado a quem você é. Quem você é? O que você faz é algo que acrescenta a tua vida, mas não designa quem você é. Não te define. Exatamente. Então, nós precisamos entender aqui, que falamos sobre autoconhecimento, que para nós nos apresentar, a gente precisa se conhecer. A gente precisa trazer às claras quem nós somos, para tratar aquilo que nós não precisamos e poder fugir dessas armadilhas, tanto da soberba, quanto da humildade exacerbada ou da autoflagelação, muitas vezes. Pastor, eu tenho uma pergunta para o senhor, eu sei que é o senhor que faz a pergunta, né? Por que o senhor acha que nos tempos passados era a autoestima e hoje é a baixa estima? Até foi interessante, porque quando eu li isso aqui, quando o Timothy Keller trouxe esse assunto, me chamou a atenção, porque, na verdade, como a minha criação, digamos assim, não porque eu seja tão velho, não sou tão novo, mas também não sou tão velho, mas a minha criação foi nesses moldes, de quando eu aprontava alguma coisa, o meu pai falava, ai, coitadinho do meu filho, ele faz isso porque a gente é pobre. Ai, tadinho, eu não vou nem fazer nada porque, tadinho, o meu filho faz isso porque a gente é preto, né, a gente mora na periferia. Não tinha esse discurso. O discurso do meu pai era o seguinte, meu filho, a vida é dura para quem é mole. Tu não pode ficar a vida inteira chorando pelos cantos, porque tu é pobre, porque tu é preto, porque é isso, porque é isso. Tu tem que lutar pela vida, tu tem que se esforçar, estudar. O meu pai era semi-analfabeto, mas essa era a pegada dele. Então, assim, isso trabalhava a questão da autoestima. O padrão, até o século XX, como nós falamos aqui, como o Timothy Keller, ele elenca essa questão, justamente era assim, quando o camarada batia na mulher, né? Ninguém dizia, coitadinho, ele bate nela porque ele tem baixa autoestima, então ele descarrega a frustração dele nela. Não, esse cara era preso porque é um criminoso e porque ele faz porque ele é um soberbo, ele é um orgulhoso, ele acha que a mulher é escrava dele, ele acha que a mulher é um ser inferior, então ele oprime, ele fere, ele machuca. Nessa cultura de vitimismo, como é que se trata hoje com uma pessoa que é presa porque roubou um celular? É vítima da sociedade. Ele está roubando para comer um churrasquinho.
Porque não, é porque assim, ó, o churrasquinho. Veja bem, ele está roubando, porque veja bem, ele não tem, ele nunca teve isso, então ele vê uma pessoa que tem, porque ele tem a autoestima muito baixa, poxa vida, e esse é o discurso vigente da psicologia atual. É por isso que esse livro aqui, ele é amado por alguns e odiado por tantos outros, por causa que eu não vou dizer que todos os psicólogos, ou toda a escola, porque a psicologia tem várias escolas de interpretação, né? Tem de linhas, né? Digamos assim, da psicologia. Tanto é que não se fala psicologia, é psicologias, é no plural, né? Então, o que acontece? Mas Keller vem trazer isso. Por exemplo, tu citou antes ali, né? Que as pessoas falam, que é uma das coisas que mexeu comigo quando o Keller fala, né? Né, a pessoa reclama, feriram os meus sentimentos, né? O Jackson, né? Ele falou grosso comigo, né? Talvez ele passou por mim, não me cumprimentou, isso feriu meus sentimentos. Na verdade, não é que feriu os sentimentos, porque os sentimentos é algo abstrato, não é algo concreto. O ego, apesar de ser abstrato, da sua abstração, ele tem um aspecto físico, digamos assim, no sentido que ele se manifesta em nós, nesse sentido. Então, o que foi ferido na pessoa e que fez com que as emoções foram abaladas é o ego. Porque assim como, olha só a ideia correta, como que pode eu, Alberi, passar pelo Jackson e o Jackson nem me cumprimentar? Quem ele pensa que ele é? Quer dizer, então não é porque eu tenho autoestima baixa, é porque, na verdade, eu me acho demais. Eu me acho tanto que eu não aceito eu chegar na igreja e ninguém me cumprimentar. Aí eu pego, eu passo, eu sento no meu banco e fico ali sentado esperando. Quero ver quem vai me cumprimentar. Aí ninguém vem. Aí a pessoa sai, viu, nessa igreja, ninguém me cumprimentou. Viu, essa igreja não ama, essa igreja não tem amor. Não tem amor nessa igreja, porque ninguém me cumprimentou. Mas, na verdade, essa pessoa, ela é egoísta, ela é ególatra, ela idolatra a si mesmo. O ego está inflado, que é uma das expressões que Keller usa, né? Paulo usa uma palavra grega que tem o sentido de fole, de gaita. É como se, quando tu sopra, né? Quando você puxa, o fole ele se enche. Né? E aí Keller vai dizer o seguinte no livro, né? Que é o ego inflado. Como uma bexiga que já vai estourar. Isso. Ou a partir daí. E ele também, ele usa os dedos dos pés na caminhada. Cara, tá aqui, ó. Ia falar agora. Então essa é boa. Dá essa resenha aí. Que os dedos dos pés, ele tem uma função de equilibrar, né, na caminhada. E a gente só lembra dele quando a gente bate o dedo. Exato. Por que a gente não faz isso com o ego também, né? Para complementar aqui, a pessoa verdadeiramente humilde não é aquela que se odeia ou se ama, e sim a quem tem a humildade do evangelho. É uma pessoa que se esquece de si mesma e cujo ego é igual aos dedos dos pés. Eles simplesmente exercem a sua função e não imploram por atenção. Exato. Faz porque tem que fazer, não porque... Exato. Vou fazer eu aqui, tenho uma aqui. função, eu vou designar minha função, vou empenhar bem ela, porque eu faço parte daquilo ali e se eu não fizer vai ficar faltando. Principalmente isso, né? Porque quando nos dão uma função, é porque as pessoas acreditam que nós somos capazes de exercê-la, porque precisam da nossa mão ali naquele momento, e a gente tem que também entender que não é ter o ego inflado, a gente aceitar que nós fazemos parte daquilo ali. Nós estamos ali. Sim. Então, Deus está te usando ali. Por mais que Ele não precise, mas Ele nos dá a honra de servir a Ele. Ele nos dá a honra de sermos usados por Ele. Então, por que a gente não vai fazer? Por que a gente vai achar que, não, eu sou insubstituível? Se eu não fizer, não vai ter ninguém. Tu sabe que às vezes eu fico me perguntando, porque a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa ou outra, né? A gente sempre está... Sempre na correria. Né? A gente sempre está arrumando ali a VIPs, a gente sempre está aqui na igreja fazendo alguma coisa. E às vezes eu me pergunto assim, será que às vezes as pessoas que estão nos vendo fazendo algo, será que elas pensam isso de nós? Os caras estão ali
Cara, eu já ouvi... É só eles que fazem. Eu ouvi isso uma vez em bastidores. O pastor só chama ele. O Cadu só chama ele. Eu vi isso em bastidores uma vez. Uma pessoa disse assim, tinha que ser o Ministério dos... como é que era? O Ministério dos de sempre. É sempre eles. É sempre aqueles. Tá formada, né? Olha aí, Aí, de sempre. Os mesmos. A panela tá formada, né? Só falta a tampa. Panela Podcast. Tá aí. Panela tem, só entrar. Panela Cast. É um sinal. Panela Podcast. Pegando uma linha daquilo que tu perguntou nos pastores sobre a questão da sociedade ali ter mudado, né? É muito mais fácil tu explicar o porquê pelo contexto externo do que o problema ser com a pessoa, né? E é isso que a gente tem vivido hoje, né? A pessoa faz porque tem um contexto, porque não teve oportunidade, né? É muito mais fácil o externo. Só que esse externo também, muitas vezes nós estamos falando sobre o ego individual, mas também tem a questão externa que nós muitas vezes provocamos esse ego nas pessoas, né? E um exemplo bem fácil disso é a questão do elogio, né? Tem gente que não sabe lidar com elogio. Né? Tem gente que não sabe, tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta muito, e tem gente que se não é elogiado também não gosta, e principalmente dentro da igreja tem muito disso. Ou no trabalho, não só na igreja, mas no trabalho ou na sociedade, essa questão de tu ser reconhecido, muitas vezes nós provocamos isso pelo excesso, às vezes, de tapinha nas costas, dessa autoconfiança que a gente passa para as pessoas, né? Mas também, às vezes, dessa falta também, né? A gente sempre talvez dá um incentivo. Então é uma coisa muito... É algo que precisa ser equilibrado, né? A partir de nós mesmos, a gente não pode dar demais, mas também não podemos anular essa questão. Né? Sim, é a questão do equilíbrio. Porque, por exemplo, o Jackson citou um caso aí. Eu não lembro agora, porque surgiu agora a questão, né? Mas tinha um pregador muito conhecido, século XVIII, XIX, desses... Não lembro se é Spurgeon, dessa turma famosa aí, que marcou a sua geração. Mas ele vivia nessa cultura. E um dia, ele depois de pregar um sermão, ele desceu do púlpito e estava indo para a porta, como era o costume, para cumprimentar as pessoas na porta, e alguém falou assim para ele, bah, pastor, que sermão, falou tanto comigo, mas que bênção, muito obrigado. Aí o pastor assim, pois é, irmã, o diabo falou isso no meu ouvido lá quando eu estava pregando. Tipo assim, né? Aquele elogio para ele, em vez de ele entender como um elogio, aquilo, porque era a cultura da época, então o exagero, né? Aquilo para ele era como inimigo, uma seta do inimigo para encher ele de orgulho e para provocar a queda dele. E ele se tornar tão entendeu? Muito superior então àquela pessoa. Tem esse aspecto que a gente tem que ter o equilíbrio, né? Por um lado, realmente a cultura da época pensava muito de forma linear, né? Não, é assim, né? E tinha um respaldo mesmo. Por outro lado, né, a cultura atual, nada é minha culpa. E aí o seguinte, tudo externo, é todos os outros. Mas assim, mas aí que está a questão. Eu não é a minha área, mas uma das coisas que eu não... gente, não me cancele, é uma questão particular minha. Tá? Como eu disse, tem várias escolas da área. Eu gosto de Freud, mas tem algumas coisas de Freud que eu discordo dele. Quem sou eu para discordar de Freud, né? Freud é o pai da psicanálise, mas não tem só ele, tem vários outros. Mas uma das coisas é que na psicanálise freudiana, nunca, ou não vou usar a expressão, mas a maioria das vezes, nunca é problema da pessoa. Por exemplo, se o camarada tem um distúrbio sexual, ele tem uma fraqueza na área sexual, Freud sempre vai dizer que isso é o problema lá da família, do pai, da mãe, do tio, da avó, e ele é dessa forma. A culpa não é dele, a culpa é de todo o contexto que ele foi criado. Só que aí outros teóricos vêm com outra ideia. Peraí, mas tem pessoas que passaram pelas mesmas situações traumáticas e nem por isso são assim. Então, é o contraponto. Então, a maioria das pessoas, já seguindo justamente a questão da queda de Adão, nós vemos na Bíblia. Adão botou a culpa na Eva. Então já é do ser humano culpar os outros. Ah, pois é, irmãos, eu sou assim, né? Mas é porque, né, na infância, meu pai era ausente, minha mãe era ausente, né, o meu tio me chamava de feio. Então, isso deixa marcas? Deixa. Isso causa problemas? Causa. Mas, por causa dessa cultura vitimista, isso é potencializado. Ao invés das pessoas olhar para esses problemas de alma e trabalhar,
né? Eu podia aqui, não vou fazê-lo, né? Mas podia dar vários exemplos pessoais de coisas que eu entendi que eu não podia aceitar e não podia ser daquela forma, mesmo vivendo naquele contexto. Então, mas era privilegiado. Não era. Não era. Uma família grande, né? Total era 10 pessoas e a gente foi ensinado a superar as dificuldades. Então, a questão do ego é uma questão que hoje, na nossa cultura a nossa cultura atual, a própria psicologia, todas as áreas do comportamento humano, tira a responsabilidade do indivíduo, enquanto a Bíblia, e aqui que entra a questão de Keller, a Bíblia aponta os problemas humanos e aponta para o indivíduo. E o problema é um só. O problema é da natureza humana, a natureza adâmica, caída, né? Esse é o nosso problema. E isso que inflou. O que derrubou Adão e Eva? O que derrubou Satanás lá, o Lucifério lá? Né? Foi o ego. O que a serpente chegou? Chegou para Eva, que fruta bonita, legal. Não gostei. Vou dizer para ti uma coisa, né? Come, boba. Por quê? Tu nunca vai engordar. Arrasta para cima. Tô brincando, né? A serpente não falou isso, gente, né? Mas a piada é boa, né? A piada é boa. Mas o que ela disse? Porque que ela disse para Eva? Disse justamente, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Igual a Deus. Aí o coração da Evinha, se inflou. Você que nem Deus. Porque ela já sabia quem era Deus. Tudo que representava ele. Baita brique. Então já não é de hoje. É uma troca. Tá valendo. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia aponta tudo isso do ser humano, a Bíblia também aponta um padrão, né? A Bíblia aponta um padrão de como ser, né? Então, tanto que o próprio Paulo vai falar ali, né? Que ele é o pior de todos, né? Ele sempre fala e deixa claro que por mais que ele esteja... Miserável homem que sou. Exatamente. Então, pessoal, compartilhe nas redes sociais aí, se inscreva no nosso canal, tem aí a opçãozinha de você compartilhar e mandar nos grupos aí pro pessoal assistir. Compartilha aí a nossa, já tá terminando? nossa live. Não, já vamos deixar no final, né? Tá certo. O pessoal tá assistindo, já vai compartilhando aí. Brian, compartilha agora, Brian. Compartilha agora, Brian. Quanto mais você se inscrever, mais o YouTube vai mostrar aí pro pessoal. Valeu. E comente, né? Comenta, deixa o like. A gente sabe que esse episódio ele tá sendo gravado, ele vai ser lançado amanhã, né? Na terça-feira, que vai ser os dias que ele vai entrar, mas não impede você fazer comentário, porque mesmo sendo gravado, né? Faça seu comentário, inclusive, faça sua pergunta, nós vamos olhar, e no próximo podcast a gente pode abrir, comentando um pouco do anterior antes de entrar no novo, né? Também é uma sacada aí. E se vocês quiserem mandar uma pergunta no WhatsApp ali, é só mandar no WhatsApp do pastor daí que ele boa. O Jax falou algo bem interessante agora sobre o padrão. Quer dizer, né, o resto falou antes, nada interessante, percebeu, né? Só agora, né? Não. Brian, nada pessoal. Vamos trocar, Brian. Substituição. Mas ele falou sobre a característica que nós temos que ter, não a característica, mas o padrão, né? E qual é o nosso padrão? Qual deve ser o nosso padrão? Nosso padrão deve ser Cristo. Mas isso não nos... Quando nós nos... como é que eu vou... Vou explicar por mim, né? Eu fui criado num lar católico, tinha algum conhecimento sobre a palavra, mas não exercia, né? Então... e depois que eu me converti, que eu virei evangélico, cristão evangélico, quando eu tive esse encontro com Jesus, não me fez semelhante a Ele. Começou ali é um ponto de partida para que eu aprimore quem eu era. Foi criado um rótulo. Na verdade... Mas que a palavra vai falar, né? Que estamos sendo salvos. Exato. Foi me mostrado o padrão. Eu conheci o padrão. O padrão é Cristo. Agora eu conheci Cristo. Eu sou o padrão? Não. Eu preciso ir me curando de tudo isso que eu vivi, do que eu vivi no passado. Esses traumas que para mim poderiam ser desculpas de eu ser assim, ou assado ou cozido. Não. Isso são pontos aonde, através do Evangelho, através do conhecimento da pessoa de Jesus, eu vou me transformando, eu vou me aperfeiçoando, me aproximando dele como padrão. Mas está
No nosso ego, muitas vezes, eu me converti. Eu sou de Jesus. Como o pastor falou, né? Eu sou de Jesus. Mas aí tá sacado. Tu aceitou ser cuidado. Como o pastor falou antes, para algumas pessoas esse livro não existe. Por quê? Porque elas não se deixaram aquela leitura transformar ela de algum modo, né? Então já começa assim. Se tu não ter aquela humildade, né, que o pastor falou no começo ali, tu não vai ser mudado. Tu vai ser vitimizado. E hoje eu acho que tem muitas pessoas querendo ser vítimas, não querendo ser cuidadas. Porque é mais fácil, porque tu tira de ti responsabilidade. Eu sou uma vítima da sociedade. Eu sou vítima disso, daquilo, da opressão. É tão interessante isso, gente, que é um discurso que ele entra de forma sutil. De forma sutil. Às vezes, os pais nem percebem. Às vezes o filho chega em casa, o filho está estudando, daqui a pouco ele chega em casa, o meu pai é um ditador, meu pai é um opressor. E o pai nem dá bola para o que... mas por trás dessa expressão, a criança ouviu em algum lugar. E às vezes ouve na escola. Eu não vou citar o nome aqui do teórico, porque eu sei que ele é amado por muitas pessoas, mas esse teórico, né, ele fala o seguinte, que tem duas classes de pessoas no mundo. Ou tem o opressor ou o oprimido. Então, se você não é oprimido, logo você é opressor. Então, o primeiro opressor é o pai em casa, é a mãe. Então, o filho é oprimido na sua casa. Então, essa cultura, ela vem sendo gerada, quer dizer, toda vez que um pai exerce essa autoridade sobre um filho para ensiná-lo, para treinar o seu espírito. Porque Jesus deixou claro uma coisa. Olha o que ele fala. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se eu tenho que aprender algo, é porque eu não nasci. Ninguém nasce humilde. Nenhum de nós que está aqui, nenhum de nós é humilde. Nós lutamos constantemente para treinar o nosso ego. É algo que nós treinamos, né? Vai dizer que depois que tu, num culto de jovens lá, Jackson, que aí tu se preparou, tu orou, tu preparou o sermão lá, a mensagem, e aí tu pregou e tu percebeu que fluiu, tu se sentiu bem. É natural que tu, que legal, Deus me usou. Não há nenhum pecado nisso. Não há nenhum pecado, porque é do ser humano, né? Tu se sentir bem com o que você estava. Não há pecado em alguém em receber um elogio. Agora, como eu lido com isso? Como eu lido com o elogio, como que eu lido com o fato de Deus estar usando a minha vida. É esse que é o cuidado. Agora, se nós não nos cuidarmos, o que acontece? O ego não é uma coisa ruim. Tem um aspecto. Exatamente. Tanto a confiança que a gente tem que ter para fazer as coisas. Sim. Vem da onde? Vem do ego. Só que se a gente se mover por isso, daí que a gente acaba errando. É a gente controlar, como o pastor falou, né? A gente saber até que ponto ele é bom e aonde ele começa a se transformar em algo benéfico, ruim para nós, né? Quando o pastor falou sobre receber o elogio, quando a gente ministra, quando a gente ora por uma pessoa, qualquer um desses momentos e alguém, ou a própria pessoa vem nos dizer, cara, que bom, me senti melhor, foi bom, a gente recebe, porque nós temos que ter na nossa mente que não somos nós ali, mas é Deus agindo através da nossa vida. Então, se Deus está agindo através da nossa vida, que bênção. Que seja exaltado o nome de Deus. A gente tem que se esvaziar de nós para que Deus nos preencha. E que Ele preencha a ponto da gente transbordar, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Então, não é ruim receber um elogio, mas também não é essencial. Por isso que nós também temos que ter esse cuidado em nós elogiarmos também as pessoas, né? Isto. Não é, porque às vezes nós estamos contribuindo para que o ego da pessoa cresça, né? Ou seja, uma pessoa tem, que a gente sabe que a pessoa tem. Agora falando do outro, que é mais fácil, né? Falar do outro. É melhor, né? Até é bom falar do outro. A pessoa dá tem. até mais assunto, né? E tu só fala aquilo que a pessoa... Falar de mim não tem graça, né? É legal falar do outro. Tu só fala aquilo que a pessoa quer ouvir, né? Só dá tapinha nas costas. Só elogio. Daí, né? Nós estamos contribuindo para o mal da pessoa. Nós estamos, a gente precisa ser forjado. Bombeando. E a hora que estourar, vai estourar a pessoa, né? Não vai ser nós, não vai sobrar. Então nós temos que ter esse cuidado também, tanto com nós quanto com... Até porque nós aqui, nós podemos dizer que nós estamos cuidando de pessoas. Então, que cuidado nós estamos tendo? Porque quando
o ego estourar, quando ele inflar a ponto de estourar, quem vai se machucar mais é aquela pessoa que nós estávamos cuidando. Então nós geramos essa situação. Nós tivemos uma situação parecida com essa na escola que a gente foi fazer o trabalho, né? Lembra? Que as merendeiras lá estavam... Mas por que vocês fazem isso? Né? Sim. Vocês estão perdendo um domingo, uma manhã de domingo, uma Era feriado, tarde de era domingo. feriado. Era feriado. E vocês vieram aqui pintar, né? Parecia que a gente queria fazer algo para alguém. Sim. Né? Mas o Cadu, na hora do almoço lá, tu não tava, né? Já Tá. tinha saído. É que eu não fui pra almoçar, daí eu fui. Mas o Cadu aproveitou o momento, né? Como surgiu a pergunta, e o Cadu explicou. Não é para as pessoas, né, que a gente faz esse trabalho, mas sim para Cristo. A gente é um instrumento nas mãos dele. Então, muitas vezes as pessoas, de repente, vê a gente fazendo esse trabalho fora dos muros, né? Pensando que a gente está alimentando algo pessoal, né? Mas que não é. Então, achei muito interessante o Jacques colocar isso e me ver na cabeça esse momento lá na escola, que foi um momento muito especial, né? Diga-se de passagem. Foi muito top. A gente, né, naquele momento, se sentiu constrangido, né? Que elas prepararam ali algo que a gente não esperava. Sabe por quê? Porque geralmente é o contrário, né? É a gente que está preparando algo. Então, às vezes, a gente se acha constrangido, né? Mas foi bênção pura. Mas quer ver uma coisa, gente? A questão do ego é uma coisa tão forte. Se nós fizermos uma análise através da história, nós vamos perceber que as maiores guerras se deu em função do ego humano. Olha só que interessante. Eu estava recentemente numa pesquisa que eu tinha que fazer para um trabalho aí, e me deparei com um filósofo muito conhecido, Homero, né? E ele escreveu Ilíada. Grandes coisas. Mas o legal da Ilíada é que o Ilíada narra a história da Guerra de Troia. Aí nós lembramos do quê? Do filme Troia. Né? Aí então é mais fácil para nós. Cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Então, caiu, Trojan, o Trojan, né? O cavalo de Troia. Porque o que acontece na história eu não vou lembrar do livro porque eu não li o livro, né, gente? Mas eu vi o filme. O filme... 3, 4 vezes, né? Mas qual é a história da Guerra de Troia? Né? Na verdade, o rei, né, no caso, ele é traído, a esposa dele é levada, eles estão lá na festa, é levada pelo camarada lá, que é levado para Troia, e o rei declara guerra, ele já queria uma causa, né? Ele queria uma causinha. E ele declara guerra contra a Troia por causa da esposa. Porque o quê? Feriu o ego dele. Ele nem amava ela, ele tinha um monte de amante, né? Que era o comum da época. E ele deflagra uma guerra que levou anos. Perdas de milhares de soldados, juntou vários povos da Grécia, se uniram para guerrear lá, para tentar entrar em Troia, que tinha uma fortaleza intransponível. Tudo por causa do ego. Ele nem amava a mulher, ele queria ela de volta só para matar ela, para mostrar que ela me traiu, mas eu matei ela. Quer dizer, mas só que aí está a questão. E essa história narra justamente isso. Toda uma situação já por causa do ego humano. Se nós analisarmos quantas guerras deu em função disso, Primeira, Segunda Guerra, as guerras passadas, veja bem que aí vem aquela questão do padrão que o Jackson mencionou. O ser humano, até hoje, e Paulo fala, ou melhor, Tiago fala, de onde vêm as guerras dentro de vós, né? Se não é dos vossos desejos, das vossas vaidades, é de dentro que vêm as guerras. Ou seja, é do ego humano, que é o catalisador, o potencializador de todas essas guerras que nós vivenciamos no dia a dia. Né? Então, veja, a humanidade, ela sofre e vai continuar sofrendo por causa disso, porque isso é da natureza humana. E por isso, somente o homem tendo uma experiência com Cristo, uma vida transformada e submetida ao poder da palavra de Deus e ao Espírito Santo, para a pessoa conseguir domar este ego. Né? Mas aí que está essa questão que a gente falou da bexiga que vai enchendo, né? Dessa questão da bexiga vai enchendo, tem muito a ver com a nossa vida devocional diária, né? Sim. Com certeza. Desculpa a redundância devocional diária, né? Mas, porque assim, se a gente está vazio, o ego ele vai se encher de alguma coisa.
com o padrão do quê? Com o padrão dele, né? Que é se a gente... esse autoestima, né? A gente ser reconhecido, isso vai aflorando quando a gente está vazio de algo. Mas quando a gente é preenchido por esse devocional diário, por essa busca diária, a gente é preenchido e o nosso coração está cheio da palavra, está cheio de Deus, está cheio das coisas que vêm do reino, o ego não tem espaço para trabalhar. Então, não é que o ego é uma coisa ruim, mas se a gente não... o problema é que a gente dá lugar para ele na nossa vida. Ele está ali. Ele está ali. Se a gente não der lugar, só que se a gente só vai do lugar... vindo, que nem o pastor sempre faz, se a gente vir no domingo, só no culto no domingo, e é isso e deu... Nós temos 6 dias para o ego, dando lugar 6 dias para o ego fazer o que ele quiser. Aí chegamos no domingo, né? Dá uma pitadinha ali, não vai resolver, né? Então eu acho que esse devocional diário é muito importante, justamente para trabalhar essa questão do ego, essa questão da gente entender quem realmente nós somos, mas essa busca constante, né, que a gente tem que ter. Exatamente. Pastor, eu separei uma frase aqui que eu achei muito significativo. O ego busca algo que lhe dê senso de valor, de singularidade e de propósito, e nisso ele se apoia. Então, eu acho que ele usa muitas coisas que a gente faz bem feito. Nisso que eu imaginei. Tu faz uma coisa bem feita lá. Tu se apoia naquilo. Bom, eu faço muito bem isso. Então, eu não vou deixar o Cadu vir aqui fazer isso, porque eu faço melhor que ele. Então, eu acho que no dia da minha folga, eu não vou ficar de folga. Eu vou fazer isso. Eu vou trabalhar igual. Então, eu acho que nisso também se encaixa o ego, né? A gente, muitas vezes, vou citar de novo, a gente está fazendo muitas coisas, né? E, às vezes, a gente acaba deixando de olhar para, de repente, trazer uma pessoa mais para perto. E ensinar? Cara, vem aqui, vou te mostrar como faz. É assim... né? A última vez que a gente pintou aqui na frente, eu ensinei o Brian a pintar, que ele tava pintando ao contrário, ele tava pintando com o cabo do pincel. É verdade isso, Brian? Ô, Brian, é verdade? É verdade, Brian? Mais ou menos, né, Brian? Mais ou menos. Mas é nesse sentido. Vocês conhecerão o Brian. Em breve. É nesse sentido, né? E muitas vezes a gente deixa, de repente, a pessoa fazer errado para não mostrar como é que faz, para eu ir lá fazer bem feito. Com medo da pessoa fazer melhor, né? Exatamente. Que é aquilo que o pastor Thiago falou no último podcast, lembra? Que a geração, que muitas vezes os mais velhos têm esse medo da geração que está vindo com essa tecnologia, com esse desenvolvimento, fazer melhor, né? E daí por isso não tem, às vezes, essa troca justamente por não tem essa conexão justamente por essa questão. E falou muito comigo isso, sabe? Porque geralmente a gente está sempre fazendo alguma coisa. E geralmente, às vezes, a gente... tá nós três, ou tá o Brian, o João, e a gente esquece às vezes de ensinar alguém. Né? Muitas vezes eles estão do lado e a gente deixa eles olhando. Exatamente. Né? Exatamente. E até a questão da gente achar que vai fazer melhor. Não, vou fazer porque eu sei que vai ser melhor. E algumas vezes a gente ainda reclama que não tem ninguém para ajudar. Por isso, leia o livro. Não, até aqui dentro disso que tu falou, né? Mas dá tempo. Na realidade, muitos de nós... Até é interessante, gente, porque quando tu fala a respeito disso, né, de ler o livro, a gente bateu muito, né, um tempão sobre esse livro aqui na igreja, né? Mas assim, gente, na verdade, eu conheço pessoas que nunca leram esse livro, que nunca leram e nem sabem quem é Timothy Keller, mas ao conviver com essas pessoas, eu percebo claramente isso na vida dela. Essa questão de, né, eu vou fazer pontos agora, né, porque eu percebo isso muito na minha esposa, a Lucimar. Né, quem conhece ela mais de perto, ela é bem tranquila nesse sentido de ego e de, sabe, ela não tem problema com relação a isto, né. Às vezes eu até percebo que ela se diminui demais, não chega a ser complexo de inferioridade, né. Semana passada nós fomos chamados para tratar um assunto a nível, uma questão, um aconselhamento aí, e ela foi comigo, né, fizemos o trabalho juntos, e depois, numa outra reunião, ela foi para fazer umas tratativas lá,
E eu ouvi comentários de pessoas que estavam nesse momento aí que não imaginavam as coisas que ela mencionou e a forma como ela conduziu, não imaginava essa capacidade. É uma pessoa assim bem tranquila. Mas por quê? E eu conheço várias outras. Citei ela como até porque, né? Fazer ponto, né? Patroa, né? Mas, né? Dá um corte, tu manda pra ela. Isso, só para ela. Só Pode, essa parte. só essa parte. Mas é interessante que, na verdade, se nós praticarmos a palavra, naturalmente isso vai acontecer. Porque esse livro não é a solução para todos os problemas. Keller nada mais faz do que ele trazer à lume algo que já está claro na palavra. Então, quando você pratica a palavra, só em obedecer o que Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus já estava falando ali, está ali, coração humano. Né? E é interessante que Jesus chega a falar assim ali em Mateus 11, 28, né? Que encontrareis descanso para as vossas almas. E aí eu percebo Jesus falando a respeito disso, que muitos dos nossos cansaços emocionais e até mesmo físicos vêm do nosso orgulho, do nosso ego. A pessoa que está sempre querendo autoaprovação ou aprovação dos outros, é cansativo tu agradar as pessoas. Cansa a beleza, né? Cansa a nossa beleza tu manter uma aparência, né? Tu ficar toda hora se montando, né? É cansativo, por exemplo. E uma hora a bexiga vai estourar. A pessoa assim, eu tenho que sempre fazer coisas melhores, eu tenho que ter um carro melhor. Tá, o Jacques comprou um carro, como foi dito ali, a questão do orgulho, não é eu ter um carro igual ao teu, eu tenho que ter algo melhor que tu. Não, se ele tem um carro, tem que ter dois. Se o carro dele é 2018, eu tenho que ter um 2021, 2022. Né? É a competitividade, eu estou competindo com os demais. Isso cansa, porque cansa pagar boleto. Cansa ficar endividado para manter uma aparência. Então as pessoas estão cansadas nesse tempo que se chama hoje, porque estão lutando para manter uma aparência. Se a pessoa vivesse dentro da realidade dela, eu posso ter um Fuca, eu vou andar de Fuca. Sou feliz com Fuca. E tá caro hoje para andar de né? Fuca. Eu não tenho carro. Eu posso andar de bicicleta? Vou andar de bicicleta. Se eu não posso andar de bicicleta, eu só posso andar a pé, vou andar a pé e vou ser feliz. Mas quando eu começo a lutar, porque eu preciso de ter, porque o outro tem, porque se eu não tiver, eu não tenho sucesso, eu não sou bem sucedido. E nessa busca desenfreada de ter, as pessoas estão cansadas. Agora, o que é humildade? É eu viver dentro da minha realidade. Não é eu dizer que eu sou inferior ao fulano, mas eu entender que eu tenho a minha realidade e eu tenho que viver dentro dela. E eu quero fazer aqui um adendo aqui que vai dar corte aqui, viu? Prepare vai as dar câmeras. pano para manga aqui. Porque aqui, Keller cita um exemplo que eu achei fenomenal e ele trabalha muito isso, ele usa a questão da cultura pop para elencar o evangelho. E ele conta aqui, eu vou ler um trecho de uma entrevista da Madonna para a revista Vogue. Olha só. Algum tempo em que a cantora fala de sua carreira, exemplifica perfeitamente o que estamos falando sobre a questão do ego, né? Olha, falas dela aqui, abro aspas. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial. Mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou. Eu acho que nunca terminará. Aí ele fala o seguinte: temos de admitir uma coisa. Madonna conhece a si mesma mais do que nós nos conhecemos. Sempre que ela realiza algo, ela pensa algo assim: agora tenho a confirmação de que sou alguém. Mas no dia seguinte, percebo que se não continuar avançando, não sou ninguém. Meu ego nunca fica satisfeito. Minha autoestima, meu amor próprio, minha necessidade de saber que sou o mesmo, nada disso é preenchido. Olha só. Poxa, se Madonna, uma popstar, ela luta com o ego dela, quer dizer, ela faz um show, um mega show, e aí sai nas manchetes e ela, né,
o pessoal elogia o trabalho dela e ela sai do show feliz da vida, mas ela chega em casa, cansa. Veja como cansa. Veja como é cansativo manter sempre em alto nível, manter as aparências. E no caso da Madonna, que foi mencionado por Timothy Keller, não só ela, mas muitos de nós vemos essa realidade. Eu como pastor, todo domingo eu penso, preguei, foi legal, mas domingo que vem tem que ser melhor. O sermão domingo passado foi bom. Não, mas eu agora tenho que preparar algo melhor. E aí o pastor fica naquela de querer buscar novidade, eu vou buscar algo que ninguém nunca pregou. Quando eu pregar, ninguém vai dizer assim, pastor Alberi, nunca ninguém pregou essa palavra. Mentira, em mais de 2000 anos de pregação do evangelho, não há nada que já não tenha sido pregado ou escrito, não há nada de novo debaixo do céu, disse o escritor de Eclesiastes. Mas a gente tem esse negócio. Eu quero falar uma frase de efeito que nunca ninguém disse. Não existe. E essa busca desenfreada é cansativo. Então eu vou falar algo que alguém já disse. Augustinho disse, o nosso vazio é o do tamanho de Deus. Aí se a gente não exerce a palavra, se a gente não se enche de Deus, a gente vai estar sempre vazio. Se a gente é um popstar, se a gente é milionário, se a gente compra todo dia um carro zero, a gente vai estar sempre vazio. Nada preenche. Porque o vazio que nós temos é do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher o que falta em nós. Isso diariamente, né? Aí que tá. Diariamente, todo dia. Diariamente, todo dia. Todo dia. Todo dia, diariamente. Então... 7 dias por semana. Exatamente. 24 horas por dia, rapaz. É muito tempo. O que tu acha, Silvio Souza Produções? Vocês vão conhecer o Souza Produções. Souza Produções aparecerá. Tem algo que o senhor falou que é uma verdade verdadeiríssima. É verdade. Porque, nenhum filósofo pensou nessa verdade verdadeira. Porque a gente busca sempre fazer algo diferente. Claro, nós buscamos pensando em fazer algo diferente para melhorar no reino, de impactar as vidas, de trazer. Mas como nós temos pedido isso? Senhor, manda mais pessoas. Senhor, que nossos cultos possam ser assim, como festivais. Mas para quê? Nós temos a capacidade, e vai sobre aquilo que nós vivenciamos na última ceia, nós temos a capacidade de suportar que se entrem aqui 100 novos convertidos? Nós estamos pedindo, a gente está pedindo público, ou nós queremos auxiliar as pessoas a viverem uma transformação em Cristo? Não é só um número, né? Não é apenas um número. As pessoas não são estatística, né? Não é RG, não é só um CPF. São almas, são pessoas que, assim como nós, precisam ser diariamente aperfeiçoadas. Então, se chegam 100 pessoas, nós temos suporte para dar a essas pessoas? Adianta? Nós podemos ficar insistentemente pedindo, Senhor, manda pessoas, Senhor, manda pessoas, Senhor. E como nós estamos preparando para quando elas chegarem? Nós estamos nos preparando o ambiente, igual aquele videozinho que eu mandei para vocês dois, sobre preparar o louvor, né? Que louvor não são só os 20 minutos que se toca ali os instrumentos e se canta. O louvor começa no nosso quarto. Exatamente. Se começa... Na segunda-feira, nós vamos fazer o nosso culto de jovens lá no sábado, às 7h30, aqui na nossa igreja, todos os sábados. Esteja presente. Nós vamos fazer o nosso culto lá sábado. Nós vamos orar só para iniciar o culto, ou nós vamos alimentar isso na nossa vida? Nós vamos colocar aquele momento diante de Deus todos os dias um pouco. Desse vídeo que tu mandou aí, não sei se tu assistiu o podcast inteiro dele. Não consegui, eu já separei. Ele é líder de louvor e a equipe é 150 pessoas. Nossa. O louvor. Então, no podcast ele falando, tu imagina tu lidar com 150 músicos. Porque tu sabe que músico, essa questão do ego é uma coisa que tem que só Jesus na causa. Não, né? ego, é super ego. É super ego, já muda, né? Tinha que fazer um super ego transformado. Vamos fazer a versão 2. Versão pra músicos. Versão música. E ele falando, né? 2.0. Que não é uma coisa fácil, né? Porque tu imagina, ele faz as escalas ali. Tipo, tu canta um domingo, tu fica às vezes 3 meses para cantar de novo. Entendeu? Então, tipo assim, não é uma questão fácil de lidar, sabe? É questão
no contexto que a gente estava falando de igreja, das pessoas, e ter essa questão do louvor mesmo, né? Então, se a gente ter esse entendimento daquilo que estamos fazendo como músicos, tá? Como tu falou ali. Não só a nossa vida de oração também, não só aqueles que são músicos, mas principalmente aqueles que são músicos que estão diante do altar com o ego inchado. Cara, isso aí é muito sério. É muito sério. Porque o altar, o próprio pastor pode nos falar, que, né, a gente falou várias vezes aqui sobre a pregação, né? Mas a questão do músico também é algo muito sério. E a questão da preparação, né? Então, todo esse contexto de culto, de igreja, o louvor é algo tão sério que é algo que prepara o caminho, né, da palavra. Né? Então, tu imagina lá, tu ter músicos com o ego inflado, tocando para ser um melhor que o outro, ou algo assim. Como é que vai ser essa preparação para... Claro que Deus não precisa da gente para fazer as coisas, né? Mas tu imagina Deus recebendo essa adoração para daí, através da palavra, isso ser exposto. Né? E ninguém melhor para exemplificar isso do que o camarada que fica na mesa de som, né? É o tempo todo os músicos lá. Uhum. Não tô me ouvindo. Pra mim, ele não tá nem aí com... Uma mímica, né? Ele não tá nem aí se os outros, se tá estourando o som da guitarra, né? E outra... Pô, a minha guitarra, o meu solo não apareceu, só apareceu o vocal, ou o vocal não apareceu, aumenta o vocal. Não, eu sei que tu não faz isso, né, Jacques? Mas, de repente, se o marido tá lá na mesa, eu vou aumentar mais um pouquinho o som da minha esposa, né? Isso eu não faço, mas eu já cortei. Já no mute, tá demais. Já, né? Porque quem está controlando o som ali tem que ter ciência que aquilo tem que ficar bom para as pessoas. Claro. Ali, né? Então, se não tá bom, tem que cortar e deu. Só que é uma tarefa, né? Isso que nós temos poucos músicos. E uma tarefa que não é fácil e que poucos aceitam a advertência. Nem uma advertência, é a sensibilidade de entender que, por mais que tu não esteja se ouvindo, por mais que não tá saindo o som, tu tá ali adorando e Deus não quer saber. Eu não ouvi direito, não vou receber tua adoração porque eu não ouvi direito tua guitarra. É como aquele curso que o senhor passou para nós. Eu garanto que o senhor aprendeu alguma coisa com aquele curso. Não é? E nós também, entrando no áudio, que era a nova era do áudio, nós também aprendemos um monte de coisa que a gente fazia errado. E eu e o Jackson, a gente tá procurando tentar fazer, né, o melhor possível para entregar o melhor possível. Mas também parte de lá de cima com certeza, do altar, principalmente entregar algo bem feito para nós também, para que tudo... Claro que a gente tem que ter qualidade, tem que ter... as pessoas têm que se ouvir. Tudo a gente sabe essa parte técnica. Tem que buscar excelência. Que às vezes é ruim de cantar sem se ouvir, tudo a gente sabe. Só que se isso aí for algo que te tira a paz, é algo que está errado. Tem que repensar. Não estou me ouvindo, eu não consigo adorar. Exatamente. Então não é adoração, tu está cantando uma música. Né? Então tudo isso aí... Aí eu estou me apresentando, né? Eu não estou adorando. É coisa que a gente tem que trabalhar, né? Olha só o que o Timothy fala aqui sobre a questão da humildade que brota do Evangelho, né? Que essa que é a premissa do livro. Olha só que interessante aqui, ó. A essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. Olha aí, cara. Tá aí a resposta para... Dá um corte. Né? A questão não é eu pensar assim, eu sou bom demais. Não é eu pensar, eu sou um lixo, não presto. Não, é eu pensar menos em mim. Que daí vai falar dos dedos, né? Dos dedos do pé. Eu pensar menos em mim. Faz, mas tu não... Eu preciso ter minha função. É a função, exatamente. Foi elencado aqui uma pergunta do nosso amigo Silvio a respeito de como tratar, como lidar com o ego, né, tanto no contexto de alguém que é um cristão ou como alguém que não é um cristão, né? Eu vou fazer a minha fala rapidinho aqui. A questão de tratar o ego, como conviver com o ego, digamos assim, eu acredito que é uma vigilância constante. É uma vigilância constante, é uma dependência completa e submissão à palavra de Deus, porque constantemente nós precisamos estar revisitando o nosso ego, né? Revisitando. Porque muitas vezes nós nem percebemos, mas a gente tem a necessidade de lidar com isso, porque todos nós temos a questão de lidar com a humildade.
Porque a humildade não é pensar assim, eu sou... alguns pensam que ser humilde é a pessoa ficar naquela, coitadinho de mim, né? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Não, não é isso. Humildade no padrão bíblico é eu saber quem eu sou em Cristo, né? Quando Davi chegou lá diante, foi levar o lanche lá, a comida para os irmãos dele, e ele viu lá o gigante, né, zombando e desafiando, e ele ficou indignado com aquilo. O que os irmãos dele falaram? Para com isso, guri, tá muito orgulhoso, que tá se achando, né? Que tá pensando que tu é. Mas, na verdade, o que ele fala? Eu não vou aceitar esse incircunciso aí, este pecador, esse incircunciso, esse inimigo, né? Ele afrontando o Deus vivo, não está afrontando apenas o exército, é uma afronta a Deus. Então, não é que Davi estava sendo soberbo, mas é que Davi sabia quem ele era. Então, aí está o detalhe. Em Cristo. No caso dele, né? Mas tal se ele fosse botar a culpa em alguém por o que ele fez, né? Justamente. Então, quem nós somos? Porque o contexto dele... Justamente. Então, eu acho que é nós ter esse entendimento, né? Que é a questão da identidade. De nós sabermos quem nós somos. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que eu devo considerar o meu irmão superior a mim mesmo. Mas não é no sentido de eu me achar um nada. Mas eu entender que o Jackson tem aptidões a mais que ele é melhor do que eu. Não é porque eu sou pastor. Ele tem coisas que ele desenrola melhor do que eu. O Joe a mesma coisa, o Cadu também, o Silvio, o Brian. Cada um tem alguma coisa a acrescentar na minha vida. Então, a premissa aqui que Keller levanta, que é a essência da humildade que brota do Evangelho, é justamente isso. O que é o Evangelho? É a boa notícia, né? E o Evangelho é muito mais do que um conceito bíblico, teológico ou filosófico. O Evangelho se trata de uma pessoa. Qual é a boa notícia? A boa notícia é uma pessoa. É Cristo. É isso aí. E este crucificado. E se nós estamos nele, nós também estamos crucificados, como a Bíblia diz. Paulo diz isso. Estamos crucificados, as nossas paixões estão crucificadas em Cristo também. E Cristo vai dizer, né? Totalmente ao contrário do padrão do mundo. Né? Como é que diz ali? Os últimos serão os primeiros. Maior é aquele que serve. Então tu vê que tudo é o contrário daquilo que é o padrão, né? O padrão é que tu tem que ser o primeiro. Né? O padrão é que tu tem que ser servido. Então Cristo vai dizer totalmente ao contrário, né? Não, maior não é aquele que é servido, maior é aquele que serve. Aquele que se dispõe, né? É difícil de responder a pergunta do Silvio depois do que o pastor falou, né? O pastor tirou todas as possibilidades. Ele falou em 2 cada um, o pastor já disse 12. As outras 6 foi respondido, né? Mas a pergunta do Silvio é pertinente, porque no último capítulo, a gente não vai dar tempo de trabalhar ele, mas no último capítulo, no caso, o Keller trabalha como alcançar uma visão transformada do eu. Mas só pelo título, como alcançar uma visão transformada do eu, só sem nós entrarmos no capítulo todo, mas só o título do capítulo já nos dá uma ideia de como tratar o ego. É nós termos uma visão, Paulo vai falar, que ninguém deve ter uma visão exagerada ou exaltada de si mesmo. Quer dizer, eu tenho que ter uma visão clara de quem eu sou. Uma visão transformada do eu, mas do meu eu. Quem eu sou? Que é aí que está a questão, e aí entra a questão, a gente pode até entrar nessa premissa aí, nessa questão da identidade, né? Muitas vezes a pessoa não sabe quem ela é. E Paulo sabia tão bem quem ele era, que ele não se julgava, né? Aí que tá. Não se auto-julgava, exatamente. Não se auto-julgava, não se auto-promovia, tudo... Porque aí entra uma coisa, gente, que está dentro do bojo, que é a questão que é a introdução do livro dele, né, que é a questão do autoconhecimento, né, que ele fala aqui, né, que é o título da introdução, que o autoconhecimento vai gerar esta liberdade, né? O tema, né? A humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. Então, a verdadeira alegria, ela brota, ela nasce do Evangelho. Dessa notícia, dessa boa notícia. Qual é essa boa notícia? Eu sou filho de Deus. Que aí tem um gancho muito bom para nós trabalharmos. Porque muitas pessoas, elas se vitimizam, elas têm esses problemas de ego,
porque não entendem isto. Quem elas são? Quem nós somos, né? Somos filhos de Deus, portanto, nós temos um pai que zela de nós. Talvez a nossa figura de pai não é das melhores, mas o nosso pai eterno, nosso pai, né, celestial, aquele que nos gerou, ele garante essa transformação, essa mudança, essa libertação, essa liberdade que resulta justamente desse autoconhecimento. O problema é de não saber quem é e não saber qual a identidade que nós temos, ao mesmo tempo a gente assume várias identidades, né? Esse é o problema. Aí é o cansaço que o pastor fala. Eu tô com o Joe, eu tenho uma identidade, eu tenho de um jeito com ele. Eu tô com o pastor, eu tenho um jeito com o pastor. Eu tô com o cara, eu não tenho uma personalidade. Cada pessoa, acho que tem um filme até que o cara, ele não lembro agora. Não é aquele eu Irene aqui. Eu mesmo irei. Aqui é o sarro, né? Cara, então é mais ou menos isso aí. A gente não sabe quem a gente é, então a gente vai sendo uma pessoa com cada pessoa. Ó, para você que está ouvindo aí, vou dar uma sugestão, não de livro, de filme. Fragmentado. Fragmentado. O cara tinha 20 e poucas personalidades. E o pior é que era tão sério Fragmentado, que é uma trilogia, são 3 filmes, né? E no Fragmentado, que é esse último, ele inclusive, claro, é filme, né? Até o DNA dele mudava. Um deles, ele tinha uma doença respiratória e ele aquilo manifestava no corpo, ele realmente assumia literalmente que a personalidade era algo assim surreal, mas que mostra muito disso, né? Que essa questão desse conflito de personalidade, né? Mas isso acontece muito, né? Sim, sim. E eu conheço pessoas que de tanto falarem certas coisas se tornaram, né? Aquela história, né? A mentira contada mais de 20 vezes, ela é 1000. 1000? É, disse que é 1000. Isso é 1000. Eu nunca parei pra contar. Não, é que a vez que eu falo... Ou várias vezes. Não, mas deu certo comigo, deu certo com 20. Cara, contigo deu 20. É convincente, É melhor que eu. Eu tive que falar 1000 vezes, cara. Mas é duas coisas que se encaixam. É o cansaço que a gente tem em ser várias pessoas. Porque tu vai estar sempre precisando pensar em como você se apresentar em determinado local, em determinado ambiente, em ser alguém perto daquela pessoa que você está. A minha identidade é em Cristo. Então, nele eu sou uma única pessoa. E ponto. Eu não preciso me cuidar o que eu vou falar perto do Joe, ou como eu vou conversar com o pastor, ou com o Jackson, ou qualquer outra pessoa. Eu preciso ser quem eu sou. E quem eu sou em Cristo. Aí que está, né? A gente precisa ser quem nós somos, ou devemos ser em Cristo. E nesse papel de liderança, eu acho que é muito mais difícil isso, né? Tanto o pastor, ou como tu, que é líder de jovens, também pode falar, mas é muito mais difícil porque tem essa questão de tu não quer, né? Mas às vezes essa preocupação de querer agradar todo mundo. E às vezes não dá. Tu não entendeu, tu não pegou a visão ainda. Tu acha que por que nós estamos aqui falando sobre ego? Não. Aí deu um corte, viu? Pastor, nós estamos aqui falando sobre o ego. Aí deu um corte. Então eu acho que mas para todo mundo é difícil, mas essa questão da liderança, de tu querer agradar todo mundo, às vezes também é algo que às vezes é mais difícil, né, de se lidar. Uma forma que no dia a dia que entra uma questão assim da cultura familiar mesmo, né? O meu pai sempre ensinou nós, quando nós chegássemos na casa dos parentes, onde a gente chegasse, a gente cumprimentar todo mundo, né? E às vezes era na época beijar a mão do tio, né? Bença tio, bença tia, né? E às vezes o tio estava com o dedo todo sujo, a mão era encalacrada, aqueles dedos, né, dedo grosso de trabalhar na roça, né, e tudo mais, e tu tinha que chegar lá e cumprimentar, benção tio, aquela coisa toda, e cumprimentar todo mundo, né? E então a gente traz, né, quando eu digo a gente, eu digo né, minha família, a gente tem esse hábito assim. E não é algo assim que é programado, é natural. Então tem pessoas que têm essa facilidade. Eu chego na igreja, obviamente chego antes do culto, geralmente eu cumprimento, né, o pessoal que já está chegando ali, já cumprimento, mas se por acaso eu vou no banheiro e eu passo pelo corredor, e se eu percebo que tem alguma pessoa que eu não cumprimentei, que chegou depois, eu geralmente eu cumprimento,
né? Tudo bom, aperto a mão assim. E às vezes eu percebo que os que são da casa, de repente, se eu passo, eu já cumprimentei. Mas aí, se eu passo no corredor, de repente, já cumprimentei na entrada, eu não cumprimentei, aquela pessoa já vai ficar, poxa, pastor cumprimentou, fulano não me cumprimentou. Então, às vezes, eu tenho esse cuidado. Mas, às vezes, a gente se passa. Mas, por outro lado, você, amadão, querido irmão, você que nos ouve, muda a sua perspectiva de vida. Você chegar na igreja, sentar no banquinho e ficar esperando as pessoas te cumprimentar, não faça mais isso. Levanta também e vá cumprimentar as pessoas. Então, essa é a realidade. Só que nós temos essa, poxa, a gente olha assim, como aquela pessoa, ela tem a autoestima baixa, né? Ela é tão humildezinha e ela fica triste porque ninguém cumprimenta ela, mas, na verdade, o ego está infladaço. Na verdade, é o contrário. É aquilo que nós falamos. Eu estou voltando, fazendo uma chamada digressão. Estou voltando lá no começo da história. Anota essa palavra aí, né? Digressão. Como é que é? É isso aí, digressão. É com G ou com J? É com G. C cedilha, né? Ótimo, né? Veja bem, o que acontece, gente? Muitas pessoas agem assim no contexto cristão, no contexto religioso. A pessoa chega, ela senta e ela fica esperando para ver quem vai cumprimentar ela. Essa é uma realidade, gente, que nós precisamos mudar essa realidade. Por que eu vou esperar as pessoas me cumprimentar? Por que não eu fazer o contrário? Por que não eu me levantar e eu olhar, tem uma pessoa lá visitando, nunca vi, vou lá cumprimentar aquela pessoa. Então, é uma questão de mudança cultural. E tem uma coisa que eu acho interessante num dos livros que eu li do John Stott, que ele fala sobre a questão do cristianismo, sobre a vida cristã. Você começa a agir como filho de Deus e você vai se tornar um filho de Deus. Então, tipo assim, você não precisa se tornar primeiro. Pastor, eu não estou ainda bem crente, assim, eu não me sinto bem filho de Deus ainda. Comece a caminhar como filho de Deus, que você vai se tornar filho de Deus. Comece a caminhar como um convertido, comece a viver a sua vida como um filho, comece a viver como um convertido, como alguém que nasceu de novo, como alguém que tem a vida controlada pelo Espírito Santo. Comece a viver na prática e na caminhada a transformação vai acontecer. O que acontece? As pessoas esperam acontecer algo ali, uma transformação, um milagre, e aí eu vou começar a viver como... Não, viva já agora como um filho de Deus. E aí, na caminhada, na trajetória, você vai se tornar. Então, com relação ao amor, a ser uma pessoa amável, seja uma pessoa amável. Se esforce para elogiar alguém. Se esforce para amar. E no fazer isso na prática, você vai se tornar uma pessoa amável. É uma questão de hábito. E aí, por exemplo, né? Aí lá vem outro livro. James K. Smith, você é aquilo que ama. Ele trabalha isso. Mas é pequenininho que nem esse, né? Não, tem 200 e poucas páginas. É um pouco maior, porque ele é um filósofo, né? Mas a premissa é essa. Você vai... O hábito, você vai gerando ele. O amar é uma virtude, é um hábito que você vai adquirindo. E você não é uma pessoa amável, mas você começa a exercitar a amabilidade. E vai se tornar uma pessoa amável. Né, o senhor falou a percepção das pessoas com relação a não esperar, mas sim a ir até cumprimentar, essas coisas. Tem algo também que, por exemplo, o pastor, quantas coisas ele se preocupa durante o culto? Sim, tem. Né? Desde a chegada, né, pastor? Aquele sermão, você que não ministrou ainda a palavra, aquele sermão que você já preparou talvez há um mês atrás, ele ainda está vindo na tua mente. Deus ainda está falando contigo. E está o homem ali, né? Naquela... Cara, podia trazer isso aqui, ó. Pior é aquele que tu fez no dia mesmo. Aquele pior, esse é mais complicado ainda. Que aí vai vindo mais coisa. Fervilha. Por que, mais uma vez, esperar? A gente não sabe como foi a preparação do som, ou do ensaio, ou de qualquer outra coisa que, né, o pastor, ou quem vai ministrar, ou quem está no altar, ou qualquer outra pessoa, a gente não sabe o que aconteceu durante o dia dela. Por que nós não buscamos, né? É aquela
aquilo que o pastor falou, é Mas a percepção. Cabe também no que o Jacques falou. O que nós estamos vindo buscar? É um cumprimento de algum irmão? O pessoal perde o conceito de culto, né? Exatamente. Qual é o conceito de culto? Vem para cultuar. Exatamente. Cultuar a Deus, né? Então, Claro que tu vai receber, mas tu tem que entender que tu tá num culto, tu vai cultuar. Deus é tão bom que a gente recebe. Que é muito mais aquilo que tu vai fazer e vai dar do que aquilo que tu vai receber. E sobre amar, eu lembro que uma das primeiras vezes que eu vinha na igreja, o senhor falou sobre a ação de amar. Porque amar é um verbo, é ação, é fazer. Então a gente decide amar, a gente decide construir essa relação de amor com as outras pessoas. Exercitar isso. Né? Eu viajei com o pastor uma vez, foi para Rio Grande. Rio Grande. Que churrascão, né, cara? A gente parou pra lanchar, ele chegou, não, vamos chegar aqui. E daí ele abraçou, e falou, meu irmão, como é que tá? Tudo beleza? Como é que tá seu dia? Rapaz, mas Moreno conhece gente, hein? Já veio aqui, pastor? Não, a gente parei aqui. A mesma pergunta que eu me fiz. Nome do céu. A mesma pergunta que eu me fiz quando a gente foi a Santa Cruz. A Santa Cruz. Lembra de mim, pastor? Já começa, desenrola a conversa. A resenha pega, né? Então, a facilidade, né? De quem pratica amar. Então, cara, amar não é esperar, amar é a gente agir, é a gente fazer, é um verbo. Para você que não estudou português ou não gostava muito, é simples essa. Procura lá o que é verbo é ação. Então, eu amo, tu ama, ele ama. Então, para encerrar, então, tu corta aquilo que puder e considerações e perguntas para reflexão para nós deixarmos aqui para vocês. Está aqui no livro, não é nós que inventamos. Você que está vendo esse podcast, talvez tudo que foi falado até agora, você não entendeu nada, foi muito confuso, você quer entender um pouco mais. Eu vou ler as considerações e perguntas para reflexão do Timothy Keller. Só isso aqui já dá um corte muito bom. Se você fizer isso que está aqui, já vai ajudar você. Considerações e perguntas para reflexão. Se você é novo na fé cristã, isso é Timothy Keller falando, sugiro que leia o Evangelho de Marcos e peça que Deus lhe revele a verdade sobre Jesus Cristo, especialmente sua morte na cruz. Se você tem amigos cristãos, converse com eles sobre o assunto. Segundo conselho, use o Salmo 139 como oração. Peça que Deus lhe sonde o coração. Peça que Ele mostre onde você busca autoestima e como você tenta encontrar o seu senso de identidade. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Terceiro, você saberia explicar a alguém como o Evangelho pode e deve transformar nosso senso de identidade? De que modo seu senso de identidade foi transformado? Muito, pouco. Quarto, como a Bíblia tem encorajado ou desafiado você? Ore sobre isso. E por último, e não menos importante, ore pedindo que Deus lhe dê o necessário para desenvolver a humildade que vem do Evangelho e conquistar a liberdade resultante do autoesquecimento. Esses conselhos básicos já vão ajudar você a experimentar um processo de transformação no seu ego. Da minha parte, quero agradecer aqui ao Joe, ao Jackson, ao Cadu, ao Carlos Eduardo, a equipe técnica aqui de produção, Souza Produções, né, você vai ouvir muito, né, e também nosso amigo Brian. Muito obrigado, que Deus abençoe você e até o próximo podcast. Como diz o nosso querido Jackson, C, né? Curta, comente e compartilhe. Como diz o poeta, né? Humildade sempre e soberba não. Poeta Tales. Agradecer o convite mais uma vez de vocês aí. Espero estar mais vezes aqui. Foi muito bom esse bate-papo, né? A gente aprende muito sempre com o nosso pastor, Cadu, Jacques. Então, para mim foi muito bom e até a próxima. Beleza, pessoal. Valeu.
Joe, top, pastor, Jackson. Que tempo precioso tivemos. Braio, o Silvio. É sempre bom estar com vocês. E logo mais estaremos juntos novamente. Até a próxima, pessoal. Valeu. Compartilha aí nas redes sociais, compartilha nos grupos do WhatsApp, manda para todo mundo. Valeu. Abraço.